Olá, uma entrevista, dois temas. Hoje nós estamos com o prefeito de Ilhabela, Márcio Tenório, e queremos começar falando sobre regularização fundiária. É uma das bandeiras da administração e recentemente a cidade foi atingida pelas fortes chuvas que levou o município a decretar estado de emergência. Uma das preocupações foi justamente as áreas de risco e a população que mora ali. Prefeito, tudo bem? Gostaria de começar perguntando do senhor como que a Ilhabela passou a última semana com as fortes chuvas e como que a administração atendeu essa população justamente que mora nessas áreas de risco e quais são os planos para essas famílias. Primeiro, dizer da satisfação de recebermos aqui em Ilhabela o portal Tamoios News, né? Grande Leonardo, mandar um abraço aqui para a Traud, né? Para toda a equipe da Tamoios News. Dizer que tivemos um momento difícil, uma quarta-feira de muita chuva aqui no litoral norte, especialmente Ilhabela, São Sebastião, litoral como um todo, né? E graças a Deus foi possível o envolvimento da nossa Defesa Civil, toda a nossa equipe de secretariados e diretores e a população que mais uma vez foi muito solidária com o nosso município, em especial com as famílias, né? Nós tivemos aí 4 famílias desabrigadas ali da região de um dos principais núcleos do Cantagalo e Morro dos Mineiros. Essas famílias foram direcionadas para a nossa escola de vela, né? Estão lá até agora, sendo assistido pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, né? Então, muito trabalho nós tivemos, estamos trabalhando para a gente reposicionar a cidade, né? A cidade dos principais núcleos, nós temos 15 núcleos de regulação fundiária, 7 deles foram afetados diretamente com essas chuvas, né? E a gente trabalhou muito nas últimas semanas. São 15 núcleos que a Prefeitura tem trabalhado nesse sentido, Léo, para a gente trabalhar a questão da regularização fundiária e a questão habitacional. A Ilhabela, nos últimos anos, né, devido ao crescimento desordenado, isso é reflexo, né, desse crescimento desordenado que aconteceu. E uma das bandeiras do nosso governo é trabalhar a questão da regularização habitacional. Temos um déficit de mais de 600 unidades habitacional. Importante dizer para você que a questão da regularização fundiária ela acontece de forma simultânea, né? Nós temos o envolvimento do Ministério Público, a parceria com a Câmara de Vereadores, né? A sociedade civil organizada, a CETESB, SABESP, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e, em especial, pedir a colaboração, a participação da população que ajude a Prefeitura na fiscalização dessas invasões, né? Nós estamos trabalhando na última semana. Fizemos uma reunião com a Promotoria Pública na Câmara de Vereadores. Houve um avanço significativo já nesses 12 meses de governo e eu tenho certeza que nos próximos anos do nosso PPA nós vamos avançar aí em 90% dessa questão da regularização fundiária. Há 15 dias atrás, com o governo do Estado, secretário de Habitação Rodrigo Garcia, vamos assinar agora em março um importante convênio para a gente dar início a mais de 200 unidades habitacionais para dar dignidade para essa gente. Essa ideia da administração em querer construir unidades habitacionais populares pode esbarrar ou ficar um processo mais lento justamente pelo trâmite burocrático. O senhor acredita que nos próximos 3 anos o senhor conseguirá inaugurar essas 250 unidades? Eu não tenho dúvida disso, Léo, porque o nosso governo tem trabalhado bastante. Importante dizer, nosso governo respeita a questão da legislação. Hoje nós temos uma dificuldade, né, que são terras tituladas. O município não tem terras, nós precisamos entrar num processo, né, de desapropriação, né? Isso realmente demora um tempo, mas é importante frisar que nessas questões o Ministério Público, juntamente com a Câmara e com a sociedade civil organizada de Ilhabela hoje, que participa do controle social e é mais um órgão fiscalizador. Eu não tenho dúvida que nos próximos 3 anos nós vamos inaugurar unidades habitacionais aqui no município de Ilhabela. Dizer que o nosso governo trabalha muito, vamos usar todos os meios tecnológicos para que a gente possa frear esse crescimento desordenado, para que ela não venha no futuro, né, criar dificuldades para a qualidade de vida da nossa gente. O outro tema, prefeito, é justamente sobre, levando em consideração que uma das indústrias de Ilhabela é o turismo. Ilhabela é destino turístico do Brasil e até alvo turístico internacionalmente e muito se afeta essa característica da cidade à mobilidade urbana, né?
Ano passado mesmo, a presidente do legislativo local chegou a ventilar a possibilidade, esboçou uma ideia de implantar em Ilhabela um rodízio. Nós temos também em paralelo a situação do Aquabus, né? Temos unidades que começaram a chegar em 2015, foram investidos 4,5 milhões. A expectativa era que fosse implantado o serviço no verão deste ano e houve mais um adiamento. O quanto se avançou e o quanto essa administração pensa nessa questão de mobilidade urbana? Léo, um tema bastante importante, né, e relevante, considerado aí a grande indústria, né, do turismo de Ilhabela. Você foi feliz na sua pergunta. Dizer para tudo isso, né, nosso governo vem planejando ações, né, efetivamente que possam ser colocadas em prática. Uma delas é a questão da mobilidade urbana. Nós temos um grande projeto para Ilhabela. Então, a mobilidade urbana, ela tem vários fatores, né? A questão da sinalização das nossas ruas, a entrada da balsa, né? Nós temos uma obra importante que é mudar toda a atracação, né? 2 novas gavetas serão construídas aqui na entrada da cidade. A questão de toda a malha viária, a questão da Zona Azul, né? Zona Azul, nós temos um projeto que está sendo trabalhado para a gente contratar uma empresa de consultoria para ver a viabilidade também da terceirização do serviço de balsa, para que a gente possa ter um trabalho digno, né? Uma travessia digna que ofereça comodidade e conforto para a nossa população, para nossos universitários, a população que trabalha no dia a dia e os nossos visitantes, né? Visitantes. Então nós temos trabalhado nesse sentido. Temos a questão das bikes compartilhadas, né? Bike compartilhada. Temos a questão dos nossos ônibus turísticos, né? Fizemos questão de colocar no nosso PPA uma parceria também que veio de encontro com a Associação Comercial, com o Convention Bureau, né? E o Contour. Esses novos ônibus, são 5 ônibus, pegam nossos turistas, levam até a pousada, depois ele distribui nos principais pontos turísticos da cidade. Tudo isso para que a gente possa tirar um pouco, né, os carros da rua e aí sim dê fluidez no trânsito. Temos a questão das ciclovias que nós vamos fazer na questão do sul da ilha e a questão do Aquabus, Léo. É importante dizer, uma embarcação adquirida, na verdade foram 3 embarcações adquiridas, né, pelo governo passado, em 2015, sem planejamento nenhum, que ficaram lá largadas nas águas do Saco de Indaiá, quase 5 milhões de reais, e a ideia do nosso governo era colocar em funcionamento, né, você acompanhou, até o próprio portal Tamoio News me questionou essas embarcações no início do nosso governo, e lá eu dizia que eu queria colocar logo em funcionamento já, ou para atender, né, a extensão do transporte terrestre como hidroviário, ou até mesmo fazer um transporte turístico. Mas eu fui pego de surpresa, porque tem uma sindicância aberta pelo Departamento Jurídico da Prefeitura, atendendo a demanda do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, por superfaturamento, pela embarcação não atender a questão da acessibilidade, né? E não foi feito estudo de viabilidade econômica de quanto essa embarcação custaria aos cofres municipais. Então, tão logo essa sindicância seja encerrado, o nosso governo, juntamente, né, vou pedir, levar ao conhecimento da sociedade civil, aliás, isso tem sido a tônica do nosso governo, ouvir a sociedade civil, juntamente com a Câmara, com o Ministério Público, para a gente dar uma destinação para essas 3 embarcações, que afinal de contas tem mais de 5 milhões de reais investido lá, que poderiam ter sido investidos na UTI, que o nosso governo realizou em 100 dias de governo, Léo. Nessa situação jurídica envolvendo o Aquabus, qual a expectativa do senhor para que deslanche, saia alguma coisa do papel? O trâmite final dessa sindicância, o início de uma operação de serviço, o senhor estima colocar essas unidades nas águas de Ilhabela quando? Com certeza, Léo. A ideia é a gente colocar esse equipamento público, que foi investido recurso do município, da população lá, terminando esse processo de sindicância que a gente atende a pedido do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. Eu acredito que uns 90 dias esse processo será encerrado, até porque cada embarcação, né, leva aí um valor de 300 mil reais cada embarcação. Então aí nós já temos quase 1 milhão de reais para atender a questão, né, hidráulica, de mecânica,
dessas embarcações, porque nós encontramos cheia de craca, né? E com sinistro. Outras embarcações acabaram provocando acidentes nessas embarcações e que estão hoje lá numa marina na cidade de Caraguatatuba, tendo despesa para a municipalidade, né? Então nós vamos dar prosseguimento, né, nesse procedimento com muita responsabilidade e com muita transparência. Mas a vontade do nosso governo, sim, é botar em funcionamento. Se não for para atender a nossa população aqui de Pir a Pir, né, vou levar uma proposta para a Câmara para atender os nossos estudantes, fazer, né, o translado dos nossos estudantes entre Ilhabela e São Sebastião, que sofrem muito também com a questão da travessia da balsa. Hoje, mais ou menos, quanto que a cidade desembolsa mensalmente para manter essas unidades do Aquabus parado numa marina? Olha, são cerca de quase 80 mil reais por mês, né? Então você vê que já são aí mais de 10 meses tendo esse custo para os cofres públicos. Só não foi possível ainda colocar em funcionamento, porque tem essas questões ainda dos PIR, né? Que os PIR foram construídos e que não atendem a acessibilidade e tem restrições do Ministério Público. Tá certo. Prefeito, eu agradeço essa pausa na sua agenda para nos atender, esclarecer a população sobre essas questões importantes, tanto quanto a expectativa de novas casas populares, como da ciência da população, que existe a ideia do Aquabus, mas o pessoal, muita gente não entende porque está parado e há esse custo mensal. Nós agradecemos. Vou dar esse espaço para o senhor falar com a população de Ilhabela e agradecer a você que nos acompanha sempre aqui no Tamoios News. Aqui a informação vai mais longe. Eu que agradeço, né, a oportunidade de falar de forma direta com a população hoje aqui do Litoral Norte, parabenizar o Tamoio News, né, que tem feito a cobertura de todas as cidades aqui do Litoral Norte, em especial tem divulgado as ações do governo de Ilhabela. Quero aqui agradecer mais uma vez a população de Ilhabela, que deu a oportunidade de nós sermos prefeito, e hoje, segunda-feira, aqui na região da Barra Velha, né, vocês acompanharam aqui, mais um compromisso assumido do nosso governo. Estamos aqui hoje dando início à distribuição dos kits e uniformes escolares. Uma importante conquista que vai gerar economia para as famílias de Ilhabela, mais segurança para os nossos alunos e professores. Um forte abraço e que Deus nos abençoe. Muito obrigado.